O cheiro de papel velho sempre a incomodou. Havia algo nele que parecia guardar segredos demais para serem inalados sem permissão. Luna passou o dedo pela lombada da última caixa esquecida no arquivo do escritório. Estava ali havia anos, empilhada atrás de processos encerrados, coberta por uma poeira fina que denunciava abandono. Não descuido, mas esquecimento voluntário. Mais uma para catalogar, murmurou já cansada. Ao abrir a caixa, encontrou envelopes amarelados amarrados com um barbante fino, quase frágil demais para manter unidos tantos sentimentos. Não havia remetente no verso. Apenas um nome escrito à mão na frente, em tinta azul desbotada. Para você. O coração de Luna apertou sem motivo aparente. Ela hesitou. Não deveria ler. Sabia disso. Mas havia algo naquela caligrafia, firme e delicada ao mesmo tempo, como se quem escreveu tivesse medo de ferir o papel. Abriu a primeira carta. Hoje eu te vi de longe e pensei que amar alguém é aceitar nunca ser notado. Ainda assim, continuo aqui. Luna prendeu a respiração. Não era uma carta comum. Não havia data, nem contexto. Era confissão. Leu a segunda, depois a terceira. E quando percebeu, estava sentada no chão frio do arquivo, com as costas apoiadas na estante, o mundo lá fora inexistente. As cartas falavam de espera, de silêncio, de amar alguém que nunca respondeu. Mas o que fez sua garganta fechar não foram as palavras, foi o sentimento familiar demais. Era como se alguém tivesse escrito tudo o que ela nunca conseguiu dizer em seus próprios relacionamentos. A sensação constante de não ser escolhida, de sempre amar um pouco mais, de existir à margem. Na última carta do maço, um nome finalmente apareceu. Se algum dia você ler isso, Daniel, saiba que eu tentei. Amar você foi tudo o que eu soube fazer. Luna sentiu um frio percorrer a espinha. Daniel. Ela repetiu o nome em silêncio, como se pudesse despertá-lo do papel. Na ficha presa à caixa, encontrou os dados. Daniel Moreira. Processo encerrado. Endereço atualizado. Estado civil. Casado. Luna fechou os olhos. Aquelas cartas não eram para ela. Nunca foram. Ainda assim, haviam atravessado anos, arquivos e silêncios para chegar até suas mãos. E pela primeira vez em muito tempo, ela teve certeza de algo que não sabia explicar. Aquele homem havia escrito sua dor antes mesmo de conhecê-la. Luna pensou que já tinha lido tudo. Que aquelas cartas tinham dito o suficiente para doer, para confundir, para abrir feridas antigas. Estava enganada. A caixa não estava vazia. No fundo, quase escondido sob papéis amassados e clipes enferrujados, havia um segundo maço, menor, preso por um fio vermelho já desbotado. O papel era diferente, mais fino, mais recente. O coração de Luna acelerou. Essas cartas não deveriam estar ali. Não com os outros processos encerrados, não com aquele cuidado quase íntimo. Ela abriu a primeira. Prometi que não escreveria mais, mas algumas promessas só servem para nos lembrar do que não conseguimos cumprir. Luna sentiu os olhos arderem. Era a mesma caligrafia, mas o tom mais quebrado, mais cansado. As cartas agora falavam de ausência diária, de acordar ao lado de alguém e ainda assim sentir falta, de viver uma vida correta demais para ser feliz. Aprendi a sorrir nas fotos, aprendi a não dizer seu nome, aprendi a fingir que você ficou no passado, só não aprendi a parar de sentir. Luna fechou os olhos. Ela conhecia aquela sensação, estar inteira por fora e vazia por dentro. A última carta era a mais curta e a mais cruel. Se você algum dia voltar, talvez não me reconheça. Não porque eu mudei, mas porque aprendi a esconder melhor. Luna deixou o papel cair sobre o colo. Foi então que percebeu algo novo no canto inferior da folha. Um endereço, um nome completo. Daniel Moreira. O mesmo da ficha, o mesmo do processo. O mesmo homem que agora tinha uma vida organizada, um estado civil definido, um presente aparentemente resolvido. Luna encostou a cabeça na estante fria. Aquelas cartas não eram apenas sobre amor.
Eram sobre sobrevivência emocional. E pela primeira vez ela se perguntou se devolver aquelas palavras ao dono não seria apenas um dever profissional, mas o início de algo que ela não estava pronta para sentir. Ela fechou a caixa com cuidado, como quem encerra um segredo vivo. Luna passou o dia inteiro tentando não pensar nas cartas. Organizou arquivos, respondeu e-mails, sorriu quando foi necessário. Fez tudo certo, tudo automático. Mas por dentro, cada palavra escrita por aquele homem continuava ecoando como uma voz que não aceitava silêncio. À noite em casa espalhou os envelopes sobre a mesa. Um por um. Leu de novo, mais devagar agora, como se estivesse procurando algo além do que já tinha doído. Não era só amor, era persistência. Era alguém que continuou sentindo mesmo depois de aprender a fingir. Ela se levantou, andou pela sala pequena, voltou, sentou-se outra vez. Abriu a última carta, a mais curta, a que não a deixava respirar direito. Se você algum dia voltar, talvez não me reconheça. Luna apoiou a testa nas mãos. Quantas vezes ela mesma havia mudado só para continuar cabendo na vida de alguém? Pegou a ficha presa à caixa. Leu o nome outra vez. Daniel Moreira. O nome parecia simples demais para carregar tanta ausência. Ela abriu o computador, digitou o nome, parou, apagou, digitou de novo, fechou o navegador. Isso não é da sua conta, disse em voz alta, tentando convencer a si mesma. Mas era, porque aquelas cartas tinham atravessado anos para chegar até ela. E ninguém passa por uma dor assim, sem deixar marcas em quem lê. Luna pensou na mulher que nunca respondeu. Pensou em como deve ser amar alguém que nunca volta. Pensou no homem que escreveu tudo aquilo. E depois precisou seguir vivendo. Casado, dizia a ficha. Ela sentiu um incômodo profundo no peito. Não havia intenção. Não havia desejo. Só uma pergunta que crescia como um nó. Quem era o homem que amava daquele jeito? Ela guardou as cartas no envelope maior, com cuidado excessivo, como se estivesse protegendo algo vivo. Naquela noite, demorou a dormir. E quando finalmente fechou os olhos, soube com uma clareza que não pediu permissão. Ela não queria devolver as cartas, queria devolver o silêncio. E para isso, precisaria encontrar quem o escreveu. Luna ficou parada diante do prédio por tempo demais. O endereço estava dobrado dentro do bolso do casaco, como se pudesse escapar a qualquer instante. Ela olhou para cima, contou os andares, respirou fundo. O céu estava cinza, pesado, combinando com o que apertava dentro do peito. Ainda dava tempo de ir embora, de fingir que nunca lera aquelas cartas, de deixar aquele homem preso ao passado que ele mesmo escolhera viver. Mas seus pés não se moveram. O elevador subiu lento demais. Cada andar parecia perguntar se ela tinha certeza. Luna não respondeu. Apenas esperou o aviso metálico da chegada. O corredor estava silencioso, limpo, impessoal. Ela caminhou até a porta certa, conferiu o número 2 vezes, como se isso pudesse mudar algo. Ali morava o homem que havia escrito sua dor. Luna tirou as cartas da bolsa. O barbante estava firme, real, pesado. Levantou a mão, parou. O coração batia alto demais. Ela imaginou o rosto dele ao abrir a porta. Imaginou silêncio, surpresa, talvez indiferença, talvez arrependimento. A mão tremeu. Você não precisa fazer isso, sussurrou para si mesma, mas precisava. Porque algumas histórias não se encerram com leitura, elas exigem confronto. Luna respirou fundo, uma última vez, e bateu. O som foi baixo, contido, mas pareceu atravessar o corredor inteiro, e algo dentro dela também. Do outro lado, passos, pausados, próximos. O trinco girou lentamente. Antes que a porta se abrisse, Luna soube. Independente do que encontrasse ali, nunca mais seria a mesma. O trinco girou devagar. Luna prendeu o ar, como se qualquer movimento pudesse desfazer aquele instante. A porta se abriu apenas o suficiente para revelar um pedaço do corredor escuro lá dentro. E então ele apareceu. Daniel. Ele demorou 1 segundo a mais do que o normal para falar.
como se não esperasse ninguém, como se tivesse reconhecido algo antes mesmo de entender. Os olhos dele pousaram nela e ficaram. Não havia surpresa exagerada, havia atenção. Um silêncio pesado se estendeu entre os dois. Nenhum passo para frente, nenhum para trás. "Posso ajudar?" ele perguntou finalmente. A voz era baixa, cautelosa, exatamente como Luna havia imaginado depois de ler aquelas cartas. Ela tentou responder. Não conseguiu de imediato. O olhar dele desceu por um instante até o envelope em suas mãos. O barbante, o papel amarelado. Quando voltou ao rosto dela, algo mudou. Não medo, reconhecimento. "São suas", Luna disse quase num sussurro. "Eu encontrei." Daniel abriu a porta um pouco mais, não como convite, como necessidade de enxergar melhor. "Você leu", ele afirmou. Ela assentiu. O silêncio voltou, mais íntimo agora, mais perigoso. Daniel passou a mão pelos cabelos, um gesto inconsciente de quem tenta se organizar por dentro. Seus olhos nunca deixaram os dela. "Então você sabe", murmurou. Luna sentiu o peso daquela frase. "Sei", respondeu. "E por isso estou aqui." Por um instante, Daniel pareceu procurar palavras que não costumava usar em voz alta. "Eu achei que ninguém nunca leria aquilo", disse, "que ficaria esquecido." "Não ficou", ela respondeu. "Chegou até mim." O olhar dele escureceu. Não de desejo, de impacto, como se naquele instante tivesse entendido que algo que ele escreveu anos atrás acabara de voltar para cobrá-lo. Daniel abriu a porta completamente. Não sorriu. Não pediu explicações. Apenas disse com a voz baixa demais para ser casual: "Entre." Luna deu um passo à frente. O apartamento estava silencioso demais. Daniel fechou a porta atrás deles com cuidado, como se qualquer ruído mais forte pudesse quebrar algo invisível. Luna permaneceu perto da entrada, segurando o envelope contra o peito. "Você pode sentar", ele disse, apontando para o sofá. Ela não se moveu. "Prefiro ficar em pé." Daniel assentiu, não insistiu. "Café?" perguntou, já sabendo a resposta. Não. Outro silêncio. Ele caminhou até a janela, abriu um pouco a cortina. A luz cinza entrou devagar, revelando um espaço organizado demais, quase neutro. Nenhum objeto fora do lugar. Nenhuma intimidade exposta. "Minha esposa não está", Daniel disse, sem que Luna perguntasse. Ela sentiu o peso da frase cair entre eles. "Eu imaginei." Daniel respirou fundo. "Você não devia ter vindo." "Eu sei." "Mesmo assim, veio." Luna estendeu o envelope. "Isso não me pertence." Daniel demorou a pegar. Quando o fez, os dedos deles quase se tocaram. Quase. Ele sentiu. Ela também. Daniel segurou as cartas como quem segura algo vivo. "Por que leu?" ele perguntou sem acusação. Luna sustentou o olhar. Porque elas não pareciam pedir desculpa. Pareciam pedir resposta. Ele fechou os olhos por um instante. "E você tem uma?" "Não", ela respondeu. Mas alguém precisava saber que foi lido, que não ficou no vazio. Daniel caminhou alguns passos. Parou. Voltou. Como se não soubesse onde se colocar. "Você se parece com ela", disse de repente. Luna não se afastou. "Eu não sou ela." "Eu sei", ele respondeu rápido demais. "É isso que me assusta." O silêncio voltou, mais apertado. "Você está feliz?" Luna perguntou antes de pensar. Daniel demorou. "Estou inteiro", respondeu. "Feliz é outra coisa." Ela assentiu, como se aquilo fosse suficiente. "Eu não vim aqui para mudar nada", Luna disse. "Só para devolver o que era seu." Daniel a olhou com atenção pela primeira vez desde que fechara a porta. "Às vezes", ele disse, "devolver dói mais do que perder." Luna sentiu o peito apertar. Eles ficaram ali, a poucos metros. Separados por escolhas antigas demais para serem simples, Daniel foi o primeiro a se mover. Caminhou até a mesa e colocou as cartas sobre a madeira, alinhando o maço com cuidado excessivo. Um gesto pequeno demais para esconder o que tremia por dentro. Luna observava em silêncio,
sentindo que qualquer palavra agora seria invasão. Você pode... Ele começou, depois parou. Pode ver. Ela se aproximou devagar. Não havia urgência entre eles. Havia consciência. Luna parou ao lado dele. Próxima demais para ser confortável. Distante demais para ser seguro. O perfume dele era discreto, cotidiano, nada memorável. E ainda assim ficou. Daniel abriu a última carta. A folha fez um som leve ao se mover. Essa eu nunca terminei, disse. Sempre paro aqui. Luna inclinou levemente o corpo para ler. Foi então que percebeu. O espaço entre os braços deles havia desaparecido. Não por decisão, por distração. O braço de Daniel roçou o dela. Foi mínimo, acidental, inevitável. Luna sentiu o choque subir pela pele como um aviso tardio. Não recuou. Daniel também não. Ambos congelaram como se o corpo tivesse entendido antes da mente. Ele respirou fundo. Desculpa. Tudo bem. Ela respondeu rápido demais. Mas não estava. Daniel moveu a mão para fechar a carta. E seus dedos tocaram os de Luna. Dessa vez não foi acidente. Foi um segundo apenas. Um contato leve. Nada que pudesse ser acusado de intenção. Ainda assim, suficiente para que ambos soubessem que aquele limite já havia sido visto e ignorado. Luna sentiu o calor subir pelo pulso. Daniel fechou os dedos lentamente, como quem luta contra um impulso que reconhece como erro. Eles se olharam, muito perto, próximos o bastante para sentir a respiração um do outro, para perceber o silêncio pesado que não cabia mais entre eles. Daniel levou a mão ao rosto dela, parou a poucos centímetros, não tocou. Isso não pode, disse quase sem voz. Luna assentiu. Eu sei. Mas nenhum dos dois se afastou. O quase toque ficou suspenso no ar, pulsando entre eles como uma pergunta sem resposta. O celular vibrou. Não foi alto, não foi urgente, mas foi suficiente para destruir tudo. Daniel afastou a mão do rosto de Luna como se tivesse se queimado. O espaço entre eles voltou de repente, grande demais, frio demais. Ele levou a mão ao bolso, hesitou por um segundo, como se já soubesse, e então olhou para a tela. O nome apareceu. Marina. Luna reconheceu antes mesmo de ouvir. A esposa. Daniel fechou os olhos por um instante longo demais. Quando abriu, o homem à frente dela já não era o mesmo que quase a tocara segundos antes. Era alguém tentando se recompor. Eu preciso atender, disse baixo. Luna assentiu. Não confiava na própria voz. Daniel virou-se de costas, caminhando alguns passos até a janela. Oi, ele disse. Não, eu ainda estou em casa. Luna desviou o olhar. Não por respeito, por sobrevivência. Sim, ele continuou. Está tudo bem. A mentira caiu no ambiente como um objeto quebrável. Ela ouviu apenas fragmentos da conversa. Palavras comuns, cotidianas. O tipo de diálogo que constrói uma vida inteira e apaga outras possibilidades sem esforço. Daniel desligou. O silêncio que ficou não era o mesmo de antes. Agora tinha culpa. Eu sinto muito, ele disse sem se virar. Luna respirou fundo. Sentia o peito apertado, mas estranhamente claro. Não, respondeu. Não sinta. Ele finalmente a encarou. Isso não devia ter acontecido. Não aconteceu. Ela corrigiu. Tu foi interrompido. É diferente. Daniel passou a mão pelo rosto cansado. Você precisa ir. Não soou como rejeição. Soou como proteção tardia. Luna pegou a bolsa, caminhou até a porta. Antes de sair, parou. As cartas, disse, sem se virar. Elas não pediam resposta. Pediam coragem. Daniel não respondeu. Quando Luna fechou a porta atrás de si, o clique do trinco ecoou pelo corredor inteiro. O mais cruel não foi a ligação. Foi perceber que, por um instante, ele quase escolheu. O elevador já estava quase fechando quando Daniel chamou seu nome. Luna. Ela levantou o olhar no reflexo espelhado das portas, surpresa e alerta ao mesmo tempo. Antes que pudesse responder, Daniel apareceu no corredor, sem o casaco, sem cuidado, como alguém que esqueceu porque ainda estava se protegendo. Espera,
ele disse ofegante, segurando a porta antes que se fechasse. O elevador voltou a abrir. Luna não sorriu, não recuou, apenas esperou. Daniel entrou mantendo uma distância respeitosa, mas o olhar não sabia ficar longe. Eu não devia, ele começou, depois respirou fundo. Mas não posso fingir que isso acabou aqui. Luna sentiu o impacto daquelas palavras no peito. Daniel, disse tentando manter a firmeza. Você é casado. Eu sei, ele respondeu rápido. E é exatamente por isso que eu não estou te pedindo nada agora. O elevador começou a descer. Então o que você quer? Ela perguntou. Daniel hesitou. Foi honesto demais para disfarçar. Conversar, sem portas fechadas, sem cartas, sem quase. Ela cruzou os braços. Isso também é perigoso. Eu sei, ele repetiu. Mas é pior fingir que você não entrou na minha vida hoje. O silêncio entre eles era tenso, vivo. Me dá seu contato, ele disse finalmente. Não para prometer nada, só para não deixar isso virar mais uma coisa que eu não tive coragem de terminar. Luna sentiu a antiga vontade de fugir, de ser correta, de não escolher o que complica, mas também sentiu algo novo, clareza. Ela tirou o celular da bolsa, desbloqueou, estendeu para ele. Não me procure se for para me transformar em silêncio, disse. Daniel digitou o número com cuidado, como se cada toque fosse um compromisso invisível. Eu não escreveria para você, respondeu. Eu falaria. O elevador parou no térreo. As portas se abriram. Luna saiu primeiro. Daniel ficou um passo atrás. Antes de se afastar, ela olhou para ele pela última vez. Ela virou as costas e foi embora. E pela primeira vez desde que começou a escrever para alguém que nunca respondeu, Daniel entendeu que o silêncio já não era mais uma opção. Estava deitada, luz apagada, olhando para o teto como quem tenta esquecer algo que já ficou fundo demais. O celular de Luna vibrou às 22h17. Boa noite. Espero que não seja tarde demais. Luna leu. Não respondeu. Deixou o telefone de lado. Pegou de novo e respondeu. É tarde, mas ainda estou acordada. Os 3 pontinhos apareceram, sumiram, voltaram. Daniel. Eu fiquei ensaiando isso o dia inteiro. Nada parecia certo. Ela respirou fundo antes de digitar. Talvez porque nada disso seja simples. Silêncio. O telefone vibrou outra vez. Não quero te colocar num lugar que não é justo, mas também não consigo fingir que não te encontrei. Luna fechou os olhos, mas respondeu. Eu não quero ser fuga, nem eco do que você perdeu. Os 3 pontinhos demoraram mais dessa vez. Eu sei, é por isso que eu não estou pedindo nada, só conversa. Ela pensou nas cartas, no quase toque, no nome que ainda pesava. Ela respondeu. Então seja honesto. Conversar muda coisas. A resposta veio rápida. Eu sei, e ainda assim quero. Luna travou a tela. Deixou o celular sobre o peito, sentindo a vibração desaparecer. Não havia promessa, não havia plano, mas havia algo mais perigoso. E ela sabia, do fundo do peito, que algumas histórias não começam com um beijo, mas com a decisão silenciosa de não parar de falar. A conversa não terminou naquela noite. Ela apenas adormeceu entre mensagens não respondidas e pensamentos que se repetiam. Quando Luna acordou, o celular estava ali, quieto demais, como se também esperasse. Às 9h12, ele escreveu. Eu pensei em você hoje cedo. Não do jeito errado. Do jeito honesto. Luna sentiu o peito apertar antes mesmo de responder. Não existe jeito neutro quando se sente. Os 3 pontinhos surgiram quase imediatamente. Eu sei. Por isso queria te perguntar algo. Com cuidado. Ela demorou a responder. Não por falta de vontade, por excesso de consciência. Diga. Minutos depois a mensagem chegou. Você toparia conversar pessoalmente? Em um lugar neutro, que não seja minha casa, nem a sua. Luna apoiou o celular na mesa, olhou pela janela. O dia seguia normal demais para a decisão que se formava dentro dela. Isso ainda é perigoso. A resposta veio sem rodeios.
Sim, mas também é real. Ela fechou os olhos por um instante, sem promessas, sem atravessar limites. Combinado. Só a verdade. Houve uma pausa, depois amanhã, café perto da estação, 16 horas. Luna digitou, apagou. Digitou de novo, eu vou. Mas se eu sentir que estou virando silêncio de novo, eu vou embora. A resposta veio quase imediata. Se isso acontecer, o erro vai ser meu. Luna travou a tela. O encontro estava marcado, e enquanto guardava o celular na bolsa, entendeu com uma mistura de medo e expectativa. O café estava mais cheio do que Luna esperava. Gente falando alto, risadas soltas, o barulho constante da máquina de expresso. Aquilo a tranquilizou. Lugares cheios não permitem silêncios perigosos demais. Ela chegou primeiro, pediu um cappuccino e escolheu uma mesa perto da janela. Quando Daniel entrou, desta vez não houve choque. Houve curiosidade. Ele a viu, sorriu. Um sorriso real, simples. Diferente do homem contido da porta do apartamento. Você chegou cedo, ele disse puxando a cadeira. Pontualidade é uma forma educada de nervosismo, ela respondeu. Daniel riu baixo. Então estamos quites. Eu dei 2 voltas no quarteirão antes de entrar. Ela ergueu a sobrancelha. Sério? Sério. Ele respirou fundo. Não queria que isso parecesse pesado. Luna relaxou os ombros. Também não quero. O garçom chegou, anotou o pedido de Daniel. Quando se afastou, o silêncio voltou. Mas desta vez não doeu. Então, Daniel começou. Quem é você quando não está lendo cartas alheias? Luna sorriu, surpresa com a pergunta. Alguém curiosa demais. E você? Quem é quando não escreve o que não envia? Ele pensou por um instante. Um homem comum que gosta de caminhar sem destino? Faz café forte demais e esquece aniversários importantes. Péssimo defeito, ela provocou. Tenho outros piores. Ela riu. Um riso fácil, que escapou sem pedir permissão. Eu trabalho organizando o passado dos outros, Luna contou. Ironicamente, sempre evitei olhar demais para o meu. Daniel apoiou o cotovelo na mesa. Talvez seja por isso que as cartas chegaram até você. Talvez, ela concordou. E você? O que faz quando não está tentando parecer bem resolvido? Ele riu dessa vez, mais solto. Sou arquiteto. Planejo casas que eu mesmo não sei habitar. Luna inclinou a cabeça. Isso explica muita coisa. Explica? Explica o jeito cuidadoso. Ela fez um gesto vago, como se tudo pudesse desabar se você errar a medida. Daniel a observou com atenção. Você percebe demais. Eu observo. É diferente. O café chegou. Eles brindaram sem combinar. As conversas improváveis, ele disse. As que não estavam planejadas, ela completou. Beberam. Posso perguntar uma coisa? Daniel disse. Pode. As cartas... Ele hesitou. Elas te assustaram ou te confortaram? Luna pensou antes de responder. As 2 coisas. Mas, principalmente, me fizeram sentir menos sozinha. Daniel assentiu devagar. Então valeu a pena ter escrito. Ela sustentou o olhar. Valeu. O tempo passou rápido demais. Quando perceberam, já estavam falando de filmes ruins que adoravam, músicas antigas, pequenas manias. Nada perigoso, tudo íntimo. E foi isso que assustou. Quando se levantaram para ir embora, Luna percebeu que sorria. Um sorriso que não usava há tempos. Daniel também percebeu. Eu gostei de te conhecer, ele disse. Eu também, ela respondeu. Sem cartas no meio. Ele sorriu. Acho que prefiro assim. Enquanto se despediam na calçada, Luna teve uma certeza silenciosa. O perigo não estava no que ainda não tinham vivido, mas no quanto era fácil estar ali. Os dias passaram sem pedir permissão. No começo eram mensagens espaçadas. Um bom dia tímido. Um comentário sobre algo banal. Uma lembrança do café que surgia sem intenção. Depois virou hábito. Luna acordava e olhava o celular antes mesmo de levantar. Daniel escrevia enquanto esperava o café ficar pronto, enquanto estava no trânsito, enquanto fingia prestar atenção em reuniões que já não o ocupavam por inteiro. Eles conversavam sobre tudo, e justamente por isso, sobre algo a mais.
Riam por mensagens longas demais. Compartilhavam músicas, fotos aleatórias do dia, pensamentos que surgiam à noite quando o silêncio ficava perigoso. O desejo não chegou de repente. Ele se instalou, nas entrelinhas, nos áudios com voz baixa, nas frases interrompidas por reticências que diziam mais do que palavras explícitas. Você já percebeu como tem gente que entra na nossa rotina rápido demais? Percebi. E como isso assusta? Assusta, mas também conforta. Luna sentia falta de Daniel antes mesmo de ter tido o suficiente. Sentia o corpo reagir a mensagens simples, a elogios sutis, ao jeito como ele parecia enxergá-la inteira. Daniel, por sua vez, escrevia como quem tenta conter algo que cresce apesar de todo o cuidado. Às vezes penso em você no meio do dia, e isso não deveria acontecer. Ela respondia com honestidade que beirava o risco. Mas acontece. O problema nunca foi o sentimento, foi o contexto. A realidade não veio de uma vez, veio em detalhes. Um atraso na resposta, uma ligação recusada, depois eu falo que se repetia. Até que, numa noite comum demais para doer tanto, Daniel demorou a responder. Quando o fez, a mensagem veio diferente. Hoje não posso falar muito. Estou em casa. Luna ficou olhando a tela. Casa. A palavra se abriu dentro dela como algo que sempre esteve ali, mas que ela insistia em não encarar. Com ela? Perguntou antes que pudesse desistir. A resposta demorou. Quando veio, foi direta demais para ser ignorada. Sim. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer discussão. Luna largou o celular sobre a mesa, sentindo o coração desacelerar de um jeito estranho. Não por falta de sentimento, mas por excesso de lucidez. Ele era casado, sempre fora. Nada do que sentiam mudava isso. Minutos depois, Daniel escreveu de novo. Eu sei o que você deve estar pensando. Luna respirou fundo antes de responder. Não, você sabe o que eu estou sentindo. Ele digitou. Parou. Digitou de novo. Eu não planejei me envolver. Ela sentiu um sorriso triste surgir. Ninguém planeja. O desejo ainda estava ali. A paixão também. Mas agora, havia algo entre eles que não existia antes. A verdade inteira. Daniel ficou parado no banheiro por mais tempo do que o normal. A luz branca refletia um rosto cansado, mais honesto do que ele gostaria de admitir. O celular ainda estava na mão. A última mensagem de Luna aberta na tela. Ele a bloqueou. Não por decisão, por covardia momentânea. Saiu do banheiro e caminhou pelo corredor do apartamento. A casa estava silenciosa, organizada demais. Tudo no lugar certo. Tudo vazio. Marina estava sentada no sofá, com o notebook no colo. O cabelo preso de qualquer jeito. O mesmo jeito de sempre. Você chegou tarde, ela disse sem olhar. Cheguei, ele respondeu. Sentou-se na poltrona à frente dela. O espaço entre os dois parecia maior do que a sala permitia. Você anda distante, Marina comentou, fechando o computador. Faz tempo. Daniel respirou fundo. Eu sei. Ela o encarou agora. Não havia acusação, só cansaço. Tem algo que você quer me dizer? Ele abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Eu não estou infeliz com você, disse com cuidado. Mas também não estou presente. Marina cruzou os braços. Isso não é novo. Não, ele concordou. Mas agora eu percebi. Ela inclinou levemente a cabeça. Percebeu o quê? Daniel olhou ao redor. A casa que construíram, as escolhas que fizeram, o tempo que passou sem conversa real. Que eu aprendi a viver bem sem sentir, respondeu. E isso me assustou. Marina ficou em silêncio por alguns segundos. E o que mudou? Perguntou. Daniel engoliu em seco. Eu encontrei alguém que me fez sentir de novo. As palavras caíram no ambiente como algo frágil. Marina não reagiu como ele esperava. Não gritou, não chorou. Apenas fechou os olhos por um instante. Você se envolveu? Ela perguntou baixo. Não, ele respondeu rápido. Não atravessei nenhum limite, mas quis. Ele não mentiu. Sim, Marina assentiu devagar. Então não é sobre ela.
disse. É sobre você. Sobre nós. Daniel sentiu o peso da verdade. Ela se levantou. Caminhou até a janela. Ficou de costas. Eu também sinto que estamos vivendo uma versão segura demais da vida, disse. Só não sabia que você precisava quase perder tudo para perceber. Daniel se levantou, mas manteve distância. Eu não quero te ferir. Marina soltou um riso curto, sem humor. Daniel, o ferimento não começa quando alguém aparece. Começa quando a gente para de se escolher. O silêncio se instalou. Denso, irreversível. Marina virou-se para ele. O que você vai fazer? Daniel demorou a responder. Pela primeira vez, não por medo, mas por responsabilidade. Eu preciso ser honesto, disse. Com você e comigo. Ela assentiu. Honestidade muda tudo, respondeu. Até quando dói. Daniel não dormiu. O dia amanheceu sem cerimônia, como se o mundo não soubesse que algo dentro dele havia mudado de lugar. O café esfriou na xícara. O celular permaneceu virado para baixo. Pela primeira vez em muito tempo, ele não tentou fugir do que sentia. Marina estava na cozinha quando ele entrou. A gente precisa conversar, ele disse. Ela respirou fundo antes de responder. Eu sei. Sentaram-se à mesa, um de frente para o outro, sem pressa, sem defesas. Eu pensei muito, Daniel começou. Marina o encarou com uma calma dolorosa. Eu também. Ele passou a mão pelos cabelos, nervoso. Eu não posso continuar vivendo um casamento onde fico inteiro só pela metade, disse. Não é justo com você, nem comigo. Marina fechou os olhos por um instante. Quando abriu, havia tristeza, mas também algo parecido com alívio. Então você decidiu, ela disse. Sim. Não por causa dela, Marina completou. Por você. Daniel assentiu. Eu preciso aprender a viver sendo honesto, mesmo que doa. Ela segurou a xícara com força. Eu não queria que terminasse assim, confessou, mas também não queria continuar fingindo. O silêncio que veio depois não foi de guerra, foi de luto. Eu vou pedir o divórcio, Daniel disse enfim. Marina assentiu devagar. Então faça direito, disse. Com respeito, com tempo, sem me transformar em obstáculo. Daniel sentiu os olhos arderem. Obrigado. Ela levantou-se primeiro. Vai, disse, antes que ele pudesse falar qualquer outra coisa. Tem decisões que não sobrevivem à espera. Daniel pegou as chaves com mãos trêmulas. O coração batia alto demais para caber no peito. Ele não pensou em planos, consequências ou explicações futuras. Só pensou em Luna. Dirigiu como quem corre contra o próprio medo. Cada semáforo parecia um teste de paciência. Cada rua, uma lembrança das cartas, das mensagens, do que começou sem permissão. Quando chegou ao prédio dela, o fôlego falhou. Subiu as escadas sem esperar o elevador. Bateu na porta. Uma vez, duas. Quando a porta se abriu, Luna estava ali. Surpresa, desarmada, real. Daniel, ela disse confusa. O que aconteceu? Ele não entrou, não tocou, não pediu nada. Eu pedi o divórcio, disse, com a voz baixa, firme. Hoje. Luna sentiu o chão sumir sob os pés. Daniel, começou. Eu não vim te cobrar nada, ele interrompeu. Nem te prometer futuro. Eu só precisava te dizer isso olhando nos seus olhos. Ela engoliu em seco. Por quê? Ele respirou fundo. Porque eu não queria que você fosse a parte errada da minha história, respondeu. Nem a escondida, nem a dúvida. O silêncio entre eles era elétrico. Luna sentiu o coração bater descompassado. Isso muda tudo, ela disse. Daniel assentiu. Eu sei. Fez uma pausa. E se não mudar nada, eu vou aceitar. Mas precisava ser verdadeiro antes de qualquer coisa. Luna olhou para ele como quem encara um abismo e uma possibilidade ao mesmo tempo. Ela não respondeu. Ainda não. Mas pela primeira vez desde as cartas, a história estava inteira diante dos dois. Luna não se afastou. Daniel continuava parado à porta, como quem espera permissão não só para entrar, mas para existir ali.
O ar entre eles parecia mais denso, como se tudo o que foi contido finalmente tivesse peso. Entra, ela disse por fim. A palavra não foi convite, foi decisão. Daniel entrou devagar. A porta se fechou atrás dele com um som baixo, definitivo demais para ser ignorado. Nenhum dos dois se moveu de imediato. Havia algo novo ali. Não urgência, mas consciência. Eu estou com medo, Luna confessou sem olhar. Eu também, ele respondeu. Mas é um medo limpo. Ela virou-se para ele. Pela primeira vez, não havia sombra entre os dois. Só o que sentiam e o que tinham coragem de sustentar. Se a gente fizer qualquer coisa agora, ela começou. Vai ser porque queremos, Daniel completou. Não porque estamos fugindo. O silêncio que veio depois não afastou, aproximou. Daniel deu um passo. Luna não recuou. Ele levantou a mão devagar, como se desse tempo para ela mudar de ideia. Não tocou de imediato. Esperou o consentimento que não precisava de palavras. Luna inclinou levemente o rosto. Foi o suficiente. Os dedos dele tocaram sua mão primeiro. Simples, quase inocente. Mas o impacto foi inteiro. Não havia pressa. Não havia culpa. Apenas a certeza de que aquele toque não precisava se esconder. Luna fechou os olhos quando sentiu a mão dele se entrelaçar à sua. É diferente, ela murmurou. É, Daniel concordou. Porque agora eu estou aqui por inteiro. Ela abriu os olhos. Aproximou-se mais um pouco. O corpo reconhecendo algo que o coração já sabia. A outra mão dele subiu devagar, tocando o braço dela, depois o ombro. Um toque firme, presente, que não pedia nada além de permanecer. Luna apoiou a testa no peito dele. O coração de Daniel batia forte, vivo. Ele encostou a testa na dela. A respiração se misturou. O beijo ainda não veio. E justamente por isso tudo era intenso demais. Se a gente continuar... Luna sussurrou. Eu sei, ele respondeu. E eu fico. Ela ergueu o rosto. O beijo aconteceu sem pressa, sem urgência, sem fuga. Foi um beijo que não queria apagar nada. Queria começar. E naquele toque consciente, sem culpa, Luna entendeu. Não era o fim de um erro. Era o início de uma escolha.